Você já jogou alguma vez na sua vida? Já fez alguma aposta? Não sei se você já teve o costume de jogar, mas essa semana, um brasileiro, né, de Porto Alegre, que jogou na Mega Sena, ele jogava há várias décadas já, e ele então foi sorteado aí, né, ele ganhou lá na Mega Sena, os números dele foi sorteado, e ele ganhou 80 milhões de reais, né? Isso foi ontem. Então hoje ele é milionário. Ontem ele poderia ser um endividado, mas hoje ele é um milionário, né? E no Brasil, não só no Brasil, mas em vários lugares, o costume de apostas, né? No Brasil cresce muito esse mercado de aposta, não apenas na Mega Sena, mas em vários outros canais de aposta. E se você acha que você nunca apostou, atire a primeira pedra quem nunca comprou uma Mega Sena, né? Os jovens não vão entender essa piada, né? Mas Mega Sena, ou aqui em Petrolina tem aquele, como é que chama? O Vale da Sorte, né? São tipos de apostas, são tipos de coisas que você investe querendo ganhar algo, querendo alcançar algo. O interessante é que mesmo que nos jornais, né, nas mídias saem essas reportagens de gente que fica milionário por uma vez na vida alcançando aí os números da Mega Sena, várias outras reportagens mostram o problema dos jogos, o problema das apostas, né? Essa reportagem, por exemplo, do G1, fala dos vícios, né, dessas novas apostas por meio dos bets, né, jogos online, e como isso tem afetado famílias inteiras que estão ali viciadas em apostas e apostas, e um dos grupos mais alarmantes é justamente os jovens, que infelizmente estão entrando nesse caminho também de vício, inclusive chegando a se tornarem viciados em apostas, inclusive por meio de jogos eletrônicos. Essa outra pesquisa, essa outra matéria da FAPESP, olha o que diz: quase 11 milhões de brasileiros apostam de modo a pôr em risco a saúde e as finanças. 11 milhões de brasileiros apostam, só isso que a pesquisa conseguiu identificar, apostam de maneira a colocar em risco a sua vida. E por fim, essa última matéria aqui do Estadão, que diz que 11 milhões de brasileiros fazem uso arriscado de aposta, aqui enfatizando a pesquisa de cima, só que com um adendo mostrando que esses 11 milhões, só o que se sabe, eles apostam, mas a expectativa é de ganhar, a expectativa é de ter algo bom, mas que no final isso termina gerando um impacto muito negativo na vida das pessoas. O que é uma aposta? A gente está falando de aposta pensando em jogos, mas eu queria te fazer nessa noite ampliar o leque ou o campo de estudo sobre apostas e tentar levar você a refletir que essas apostas que envolvem jogos, que envolvem dinheiro, elas não são as únicas apostas que a gente pode fazer na vida. Inclusive, hoje à noite, nós vamos falar de um tipo de aposta que abrange. Porque aposta, o que é em si uma aposta? Uma aposta é algo que você investe, que você coloca a sua confiança com a expectativa de ganhar algo. Quando você compra, por mais simples que seja, uma Mega Sena, quando você joga na Mega Sena, quando você compra um Vale da Sorte, ou quando você faz qualquer tipo de aposta, o que você está fazendo é fazendo um investimento, colocando uma expectativa com o objetivo de ganhar algo. Isso é uma aposta. E essas apostas, quando a gente ouve a ideia, a palavra aposta, nós pensamos nesses jogos que eu acabei de mencionar. Entretanto, a vida, ela contém uma série de apostas, ou seja, uma série de atitudes que a gente faz o investimento, que a gente investe, e quando a gente investe, a gente tem uma expectativa de alcançar algo. Deixa eu te mostrar um exemplo de aposta. Esse é um exemplo de aposta. Pessoas que querem ser felizes e querem ter uma expectativa de uma vida boa, alegre, feliz e satisfeitas, e elas apostam que a bebida, ela vai trazer uma alegria, um contentamento. É um tipo de aposta. Porque você aposta, você coloca a expectativa de que se você tiver isso, nesse caminho a sua vida vai ser alegre, vai ser feliz. No passado, muitos adultos começaram inclusive a usar nicotina, cigarro,
de nicotina, porque viam bonito, achava bonito os mais velhos usarem, e aquilo dali achava era algo descolado, era algo bonito, e muitas pessoas passavam, inclusive, a fazer uso, porque achavam que ia ficar uma vida mais feliz, mais alegre, mais para frente, mais descolada. Hoje em dia nós temos outros meios, né? As drogas, as bebidas. E o interessante é que todos esses caminhos, todos esses riscos ou expectativa que as pessoas colocam, elas têm um único objetivo. Se você conversar, durante a semana eu faço um trabalho numa clínica de recuperação, e lá tem pessoas que estão tentando se libertar de todo tipo de vício. E é muito interessante porque tanto pessoas com vício do álcool, tanto pessoas com vício de jogos, quanto pessoas com vício de drogas, todas elas começaram e investiram e apostaram nesse caminho com a expectativa de serem felizes. Ninguém começou a fazer um uso de uma droga com a intenção de destruir a sua vida. Todos começaram com a intenção de trazer alegria para a sua vida. Da mesma maneira quem bebe, da mesma maneira quem investe várias outras coisas, porque o ser humano ele busca a alegria, está em nós. Deus nos fez para sermos felizes e nós estamos o tempo todo buscando essa alegria nessas coisas, mas não apenas nessas coisas. Deixa-me lhe dizer outra área que nós apostamos a vida, que nós apostamos para encontrar alegria, são os relacionamentos. Muitas pessoas olham para os relacionamentos que são bons, que são necessários, mas muitas pessoas olham para os relacionamentos assim, com esse relacionamento, com esse casamento, ou com essa vida, ou com essa pessoa, a minha vida vai ser feliz. E a gente aposta que se esse relacionamento der certo, ou se esse relacionamento funcionar, a minha vida vai ter a alegria que eu tanto busco, que eu tanto desejo. Não apenas os relacionamentos, mas o trabalho. Hoje em dia, as pessoas apostam muito no trabalho. E note, o trabalho foi criado por Deus. Mas o trabalho nunca foi criado por Deus para trazer uma satisfação plena para a nossa alma. As pessoas pensam que se trabalharem, se tiverem êxito na carreira, se forem profissionais bem-sucedidos, elas terão uma realização profunda, uma alegria profunda. E aí você encontra pessoas apostando nisso, dedicando a sua vida a isso e se frustrando. Por que não falar do dinheiro? E note que muitas dessas coisas que a gente está falando são coisas ruins. Não, o dinheiro é algo ruim. Relacionamento, nosso casamento, relação com os filhos, relação com os amigos, isso são coisas ruins? Não, são coisas boas. O trabalho é uma coisa boa, mas note uma coisa que, embora sejam coisas boas, quando a gente aposta que essas coisas elas vão trazer a alegria que nós precisamos, e nessas coisas a gente coloca a nossa maior expectativa, nós caímos na mesma situação de quem aposta em jogos. Essa semana, refletindo sobre isso, e eu pensando sobre dois tipos de pessoas. Pessoas que apostam pouco dinheiro. Elas vão lá, apostam na Mega Sena e elas apostam pouco dinheiro. E elas perdem. Qual é o sentimento? Tristeza, fracasso. Mas agora imagine um outro tipo de pessoa que aposta tudo que tem. Tudo que tem. Ela investe tudo que tem. Ela aposta alto. E ela perde. Qual é a sensação? Você há de concordar comigo que as duas pessoas que perderam, elas se decepcionam, elas se frustram. Mas quando você aposta muito, ou quando você aposta tudo, e não dá certo, o sentimento é de frustração e de desespero. Por isso que a vida, nós temos que ter cuidado, porque nós estamos buscando felicidade nesta vida. E, entre parênteses, ou dentro desse contexto que nós estamos falando, nós estamos apostando em caminhos que vão nos trazer alegria e felicidade. Afinal de contas, ninguém quer ser infeliz. Todos nós queremos ser felizes, nós estamos vivendo, apostando em coisas. Essas são algumas e tem outras que vão nos trazer felicidade. E o grande perigo disso é que eu posso apostar em uma área, crendo que aquela área vai trazer alegria e satisfação para a minha vida, mas no final das contas ela pode me frustrar. Pode ser uma aposta furada. Mas nosso propósito nessa noite é não apenas alertar sobre isso, mas pensar na fé. Será que a fé pode ser um lugar
que eu posso apostar a minha expectativa, que eu posso colocar a minha confiança e eu posso me frustrar? Será que é possível existir apostas espirituais? De eu colocar a minha expectativa na fé e eu me frustrar? É muito interessante porque muita gente está se frustrando, apostando em jogos, em Mega Sena, isso aqui, aquilo lá, investindo a sua vida em várias coisas, mas hoje eu queria te chamar a refletir sobre a fé. Porque uma das coisas que pouco a gente fala e que a Bíblia fala é que aquilo que a gente coloca a nossa fé, como a gente tem a fé, como a gente nutre a nossa fé, ou seja, a expectativa que a gente tem da fé, isso pode gerar uma frustração. E por isso que hoje a gente vai falar sobre esse tema desafiador, que é o desespero de crer errado. Crer, exercer fé, é colocar uma convicção em algo, é você fazer algo com convicção, é você apostar em algo, é você crer em algo, é você acreditar em algo. E nesse texto, Paulo vem nos ensinar, a palavra de Deus vem nos orientar e nos alertar sobre o perigo de fazer uma aposta, de colocar uma expectativa errada, ou pelo menos numa fé errada. Eu queria te convidar a ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Se você tiver Bíblia, você pode abrir. Se tiver no celular, é fácil, né? É só botar lá 1 Coríntios 15. Se você tiver Bíblia de papel, está lá no Novo Testamento, 1 Coríntios. Se você quiser, você pode usar o índice lá do início da sua Bíblia. Mas nós vamos, ou então você pode só ouvir 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 20. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Diz assim, ó, 1 Coríntios 15 e 20. Mas Cristo, aqui é Paulo falando, mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, Adão. Agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um homem, Jesus. Assim como todos os morremos em Adão, todos que são de Cristo receberam nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita e depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder, pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sobre a autoridade de Deus, para que Deus, que deu o seu Filho, autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. Esse texto, a gente vai tentar explicar esse texto, mas esse pequeno recorte que a gente leu, é um texto que é escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo foi um dos discípulos de Jesus. Jesus apareceu para ele depois que ele já tinha ido aos céus, e Paulo se tornou um apóstolo de Jesus, um seguidor de Jesus. E Paulo, muito interessante, ele andou por vários lugares pregando o evangelho e formando igrejas, formando comunidades. Agora, ele está de longe escrevendo essa carta para a igreja de Corinto, e essa carta é muito interessante, porque a igreja de Corinto, que foi plantada, foi iniciada por Paulo, ela estava bombardeada por muitas pessoas que estavam ensinando coisas erradas, e agora Paulo está escrevendo a carta para a sua igreja, para a igreja que ele plantou, que ele iniciou, para dizer assim, ei, preste atenção, vocês estão dando ouvidos a erros, a uma vida errada, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Então Paulo usa essa carta para chamar a atenção daquela igreja para a vida que eles precisavam ter. Se você observar aqui na tela, o início desse capítulo, que nós não lemos, mas que está aqui na tela, a gente vai ler junto, Paulo diz assim, ó, agora, irmãos, quero lembrá-los
das boas novas, da mensagem que anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como eu lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Então, note, Paulo está relembrando, olha, eu anunciei para vocês as boas novas. Eu falei para vocês a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus foi anunciada a vocês. Eu ministrei para vocês. E vocês precisam, para ser salvos, continuarem a crer. Crer na mensagem correta, na mensagem certa. Vocês não podem retroceder. Vocês têm que permanecer crendo na mensagem correta, da mesma maneira como eu anunciei a vocês. Então lembra, Paulo passou nessa igreja, ele pregou o evangelho verdadeiro, ele saiu. Quando ele sai, pessoas vêm, ensinam o erro, e algumas pessoas da igreja começam a aceitar o erro. E aqui Paulo está escrevendo, dizendo, ei, eu anunciei para vocês a mensagem correta, e agora vocês estão indo, dando ouvido a outra mensagem que não é a verdadeira. Olha o que ele diz na sequência, eu lhes transmiti o que era mais importante, e também me foi transmitido. Qual é a mensagem que ele recebeu e que ele passou? Essa mensagem. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, como dizem as Escrituras. Então, note que o assunto aqui tem a ver com Jesus. E o assunto dessa carta, especialmente desse capítulo 15, tem a ver com três coisas. Jesus morreu, foi sepultado e ele ressuscitou. Você crê nisso? Jesus morreu, ele foi sepultado e no terceiro dia ele saiu, ele voltou a ter nova vida. A morte não venceu Jesus, ele voltou a ter vida. Ele ressuscitou. Essa é a mensagem. E aqui note, porque lá na frente, olha o que Paulo vai dizer. Pois bem, se proclamamos para vocês que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Aqui você entende o contexto desse capítulo. No capítulo 15, Paulo está lidando com uma coisa. Aquela igreja que ele passou lá no início, ensinando que Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, ele morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou, aquelas pessoas creram nessa mensagem. Paulo foi embora, pessoas maldosas passaram ali com a mensagem errada, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado, que ressurreição não existia, que ninguém que é morto volta a viver. E aí aquelas pessoas, aquela igreja começa a dar ouvido. E Paulo então escreve, gente, se nós proclamamos para vocês que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Logo, o assunto aqui tem a ver com a ressurreição. Afinal de contas, Jesus ressuscitou ou não? Jesus morreu, ninguém discorda disso, até pessoas que não creem em Deus, ateus, acreditam que Jesus morreu. A grande questão é, ele voltou a viver? Ele ressuscitou? A ressurreição de fato aconteceu? Essa era a temática. A ressurreição existe? E Paulo então está questionando eles, dizendo, eu ensinei para vocês, vocês creram, e agora alguns de vocês estão dizendo que Jesus não ressuscitou, que não existe ressurreição. E aqui é muito interessante, porque esse livro foi escrito há quase 2000 anos atrás. Mas o ponto aqui não é diferente do que nós vivemos hoje. Vê se você consegue, se você reconhece, ou se você já ouviu alguém dizendo algo parecido com isso aqui, tá bom? Você já ouviu alguém dizendo assim, morreu? Morreu? Acabou. Você já viu alguém dizendo isso? Morreu? Acabou. Ou você já viu alguém dizendo isso aqui? O que vale é ser feliz aqui. Amanhã ninguém sabe. Já ouviu alguém dizendo isso? Amanhã ninguém sabe. O que vale é ser feliz hoje. Ou então essa aqui. A vida é só uma vez. Não tem segunda chance, a vida é só uma vez, não tem segunda chance. Ou então essa aqui é mais pesada. Não existe céu nem inferno. Isso é invenção da religião. Morreu, acabou. E essa aqui, talvez uma das mais conhecidas, a vida é curta, então aproveita enquanto você pode. Isso aqui é muito interessante, porque note, essas são frases não da época que Paulo escreveu, são frases de hoje, mas são frases que têm tudo a ver com o que Paulo está falando. Paulo está falando para essa igreja
que está aderindo a um pensamento, ou seja, está fazendo uma aposta, ela está acreditando, ela está colocando a expectativa de que a ressurreição não existe. E note, se a ressurreição não existe, a vida depois da morte, ela simplesmente também não existe. Não existe esperança depois da morte. A ressurreição de Jesus, ela é uma prova de que é possível morrer e voltar a viver. A ressurreição de Jesus é para provar que nós podemos ter vida de novo. Mesmo morrendo, nós podemos ter vida. Jesus venceu a morte para nos dizer que a morte não é o fim. Se Jesus não ressuscitou, nós não temos nenhuma esperança após a morte. E esse é o ponto que Paulo começa a falar. Então, no início, esse é o tema que ele está lidando com um povo que olha para a vida apenas de uma perspectiva horizontal. Para muitos lá da igreja de Corinto, a vida era isso aqui, ó. E note uma coisa, e isso aqui é que é interessante, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar em Jesus, e ainda assim, a sua expectativa de vida ser apenas para este mundo. Você pode acreditar em Deus, acreditar em Jesus da sua maneira, e não acreditar em nenhum tipo de vida após a morte. E Paulo, ele vem combater justamente isso. Ele vem dizer: ei, não apostem a vida de vocês, a expectativa de vocês que a vida é só aqui. A vida não é só aqui, porque Jesus ressuscitou. Então Paulo começa a dar argumentos para provar que Jesus ressuscitou. E isso aqui é muito interessante, porque embora a fé, ela é a crença, ela é a convicção em algo que a gente não vê, porque a gente não vê Deus, a gente vê as obras de Deus, mas a gente não vê Deus. Então, embora a fé, ela não é algo que eu vejo, mas ela também não é algo burro, ela não é algo sem lógica. A ressurreição não é algo sem lógica, embora é sobrenatural. E aqui Paulo começa a dar esses argumentos. Por exemplo, no capítulo 15, ele vai dizer: olha, Cristo morreu por nossos pecados. Ele morreu lá na cruz por nossos pecados. Foi por isso que Jesus morreu. Paulo adiante, ele diz: olha, Cristo foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo está listando os fatos. E aqui, volta comigo lá para a época. Ele está escrevendo para uma igreja que viveu bem pertinho de Jesus. Então, eles sabiam que Jesus tinha morrido. Eles sabiam que Jesus, o ensino era que Jesus tinha morrido pelos pecados. E eles também sabiam que Jesus, do anúncio de que as pessoas estavam dizendo que Jesus ressuscitou. E Paulo continua. Paulo diz: depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro e depois aos 12. Paulo continua e ele diz: depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma vez só. Note que o que Paulo está fazendo para uma igreja que viveu próximo da vida de Jesus, do tempo de Jesus, é dando provas de que de fato a ressurreição aconteceu. Ele continua e ele diz: e depois ele foi visto por Tiago, novamente foi visto por todos os apóstolos, e aí Paulo diz: e depois também foi visto por mim. Qual é o argumento de Paulo? Cristo ressuscitou. E aqui note uma coisa: por que Paulo está colocando esses argumentos? Porque o centro do cristianismo não é nem a cruz. O centro do cristianismo é o túmulo vazio. Porque a cruz é o lugar que Cristo pagou os pecados. Mas na cruz, quem é que vence? É a morte ou é Jesus? Foi a morte. A morte encerrou a vida terrena de Jesus. Mas no terceiro dia, Jesus venceu a morte. Se você naquela época, muitas pessoas elas eram crucificadas. O Império Romano crucificava muitas pessoas, não é à toa que Jesus foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Então, naquela época, muita gente era crucificada. O que não acontecia era a ressurreição. Porque o salário do pecado é quem peca, morre e permanece morto. Quando Jesus morre e ele ressuscita, o que está havendo ali é uma vitória sobre a morte. Jesus não permaneceu morto porque ele venceu a morte. E pela primeira vez na história, alguém conseguiu vencer a morte e não ser vencido por ela.
Então a ressurreição ela é central, e é por isso que Paulo está provando aqui a ressurreição, para dizer, ei, a ressurreição é fundamental. Se você não crê na ressurreição, você não tem uma expectativa de vida pós-morte, porque é a ressurreição que nos traz essa esperança eterna. E aqui note uma coisa é eu dizer para vocês, olha, Cristo ressuscitou. Mas note uma coisa é Paulo naquela época dizer, ei, Jesus ressuscitou e vocês sabem. Vocês sabem que ele foi morto, vocês sabem que ele ressuscitou, porque ele foi visto por 12 apóstolos. Estão aí vivos, fale com eles. Ele foi visto por mais de 500 pessoas, de uma só vez, num lugar público, fale com eles, tem um bocado vivo aí. Então, naquela época, alguém dizer a ressurreição aconteceu, uma das coisas que era possível era provar, porque muitas pessoas viram Jesus, né? De olho vivo, elas viram Jesus. Então, a ressurreição de fato aconteceu, e Paulo está querendo mostrar a importância. Note bem uma coisa aqui. Paulo não quer que as pessoas acreditem apenas que Jesus veio. Paulo quer que Jesus entenda que Jesus veio, ele morreu, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Agora, talvez você nunca ouviu por que é importante a ressurreição. Então, eu queria te convidar nessa noite, o estudo de hoje é um pouquinho mais teológico, mas eu queria te convidar a refletir um pouco por que a ressurreição de Jesus é tão importante. E às vezes até a gente erra nisso, porque, por exemplo, na Semana Santa, a gente lembra muito de quê? Da sexta. Mas a gente pouco lembra do domingo. A gente se entristece muito na sexta, lembrando da crucificação e da morte, mas a gente pouco celebra o domingo. Mas o ponto da semana não é a sexta, é o domingo, é a ressurreição. Jesus está vivo, ele não está morto, a gente não precisa ter mais dó dele, ele está vivo. Agora, nota por que a ressurreição é importante. O que estava acontecendo naquela época era o seguinte, as pessoas estavam dizendo assim, não há ressurreição. Os coríntios estavam dizendo, a ressurreição simplesmente não existe. E aqui pegando um silogismo, se não há ressurreição, logo, Cristo não ressuscitou. Essa é a lógica. Eles estavam dizendo, ressurreição não existe. E se ressurreição não existe, Jesus não ressuscitou. E aí Paulo, isso aqui era um argumento que quem estava dizendo eram os coríntios. Era a igreja que estava ouvindo pessoas e absorveu isso. Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. E aí Paulo começa a dizer, olha, vamos pensar sobre isso? Se Cristo não ressuscitou, não há ressurreição. E se não há ressurreição e Cristo não ressuscitou, vamos pensar, o que nós pregamos é só conversa vazia. Porque, nota, o que Paulo estava pregando era perdão por meio da morte e ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, ele foi só mais um homem que morreu. E não alguém que poderia nos salvar. Então Paulo diz, olha, se Jesus não ressuscitou, o que a gente está pregando aqui não tem sentido. Confiar em Jesus não serve para nada, porque para que confiar em alguém morto? Um morto faz alguma coisa depois que morre? Faz, gente? Não, não faz. Então, confiar em alguém que morreu e está morto, não faz sentido. Paulo diz, se você confia em Jesus que não ressuscitou, a sua fé não vale de nada. Outra coisa, nossos pecados continuam em nós, porque Jesus morreu, mas não ressuscitou, então a gente ainda está com o nosso pecado. Quem morreu em Cristo, se você ler o texto, Paulo vai falar daqueles que já morreram em Jesus. Aqueles que creram em Jesus e morreram. Paulo diz, quem morreu em Jesus, já era. Porque se não tem ressurreição, quem creu em Jesus e morreu vai ressuscitar? Não, porque não tem ressurreição. Então, se não há ressurreição, se Jesus não ressuscitou, quem já morreu não tem mais o que fazer, já era. Nossa esperança é só para esta vida. E aqui note uma coisa, quando a gente tira a ressurreição, a vida é só essa aqui. Não tem vida depois, é só aqui. Aí qual é o resultado? Aí Paulo vai dizer, o versículo, se a nossa esperança em Cristo é apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque a nossa vida vai ser apenas aqui. Não tem esperança, é aqui e acabou, e pode acabar a qualquer momento, e não tem nenhuma perspectiva futura. Então, quando Paulo nos convida a olhar para a nossa vida aqui neste mundo, e olhar para situações assim, sem uma perspectiva de eternidade, a vida é uma infelicidade. Mas aí é muito interessante, porque Paulo, ao refletir sobre isso, ele diz, mas tem uma coisa,
Cristo ressuscitou. Aí Paulo muda. Se você ler o capítulo 15, ele vai dizer, mas ó gente, vocês estão errados. Cristo ressuscitou. Logo, se Cristo ressuscitou, ressurreição existe. Porque se Cristo ressuscitou, é possível que ele que ressuscitou ressuscite pessoas. A ressurreição existe porque Cristo ressuscitou e ele que ressuscitou é poderoso para nos ressuscitar. E aí olha como muda. Se Cristo ressuscitou, o que pregamos é a verdade que transforma vidas. Ah, Cristo ressuscitou, então o que a gente está pregando é verdade que transforma. Se Cristo ressuscitou, confiar em Jesus vale a pena e muda tudo, porque Jesus ressuscitou. A morte não é mais o fim. Onde é que está a morte, a tua vitória? Não está mais. Por quê? Porque agora Cristo venceu a morte. Se Cristo ressuscitou, os nossos pecados eles foram perdoados, apagados. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Quem morreu em Cristo está salvo e viverá com Ele, porque Cristo morreu e ressuscitou. E nossa esperança não é só para essa vida, nossa esperança é para sempre, além da morte. E aí note o contraste que Paulo fala. Se Cristo ressuscitou, nós somos o povo mais feliz e cheio de esperança em todo o mundo. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Jesus nos diz que nós estamos em sofrimento, mas também virá glória. Nós estamos num mundo que nós temos sofrimento, mas nós temos uma esperança que vai nos levar para a glória. Essa é a esperança que Paulo quer que os coríntios e que também Deus deseja que nós tenhamos, uma esperança que não está apenas nessa vida, mas uma esperança que transcende a essa vida. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que se a nossa esperança em Cristo for só para esta vida, nós seremos os mais infelizes. Mas porque Ele ressuscitou, porque Jesus ressuscitou, nossa vida é mais. Ela é eterna, ela é cheia de sentido e ela é cheia de esperança. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, porque Cristo está vivo, porque Cristo é a nossa esperança. E aqui note uma coisa interessante, todas as apostas terrenas, elas podem falhar. Mas quem aposta sua vida em Cristo ressuscitado nunca perde. A gente começou essa conversa falando de pessoas que apostam em jogos, mas pessoas que estão apostando sua vida, tentando achar alegria e sentido no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos. Só que pare um pouco e pense. Pense na coisa melhor da vida que você acha. Daqui debaixo do céu, a melhor coisa. Pode ser a família, pode ser o lazer, pode ser viajar. Todas essas coisas, por mais que elas sejam importantes e boas, se a gente apostar a nossa vida nisso e dizer assim, com isso aqui a minha vida vai ser feliz, a gente corre o risco de se frustrar. Porque todas essas coisas, elas são terrenas, e terrenas não é algo ruim. Terrena significa da terra, é deste mundo. Mas nós não somos apenas dessa terra, nós somos eternos. E todas essas coisas, elas vão passar. Se a gente coloca o nosso coração e a expectativa, e a gente aposta numa alegria nessas coisas, a nossa vida pode se frustrar e se frustrar muito. Deixa eu dar só um exemplo. A Bíblia fala de um homem que teve muita oportunidade. E esse homem chamado Salomão foi um rei de Israel. E ele escreve um livro chamado Eclesiastes, e ele conta que tudo o que ele quis, ele queria encontrar alegria. Então, tudo que os olhos dele quis, ele teve, ele trabalhou e ele conseguiu. E após conseguir, a conclusão dele no livro é, tudo que eu quis, eu consegui. Mas a minha conclusão é que tudo isso, após investir a minha vida em todas essas coisas, o que ficou em mim é que tudo isso, a vida aqui, ele usa a expressão, a vida debaixo do sol, a vida aqui debaixo do sol é só vaidade, correr atrás do vento, coisa de louco, não tem sentido. E não é que as coisas nesta vida elas não são boas, é que se nós colocamos a nossa esperança nessas coisas e apenas nessas coisas, o resultado é frustração. Frustração. Eu tenho alguém muito querido na minha família e que Deus, graças a Deus, já tem dado uma boa idade.
Mas é muito interessante, mesmo vivendo muitos anos, quando a gente chega na velhice, mesmo tendo vivido muito, vou repetir, a sensação, eu nunca vivi, ainda não sou ainda tão velho, não sou velho, não, sou jovem ainda. Mas assim, a perspectiva que eu tenho assim de fora é, quando a gente chegar na velhice, eu falo isso olhando para essa pessoa, quando a gente chegar na velhice, mesmo tendo vivido bem, a gente vai ter um gostinho, mas eu não acredito que minha vida está acabando. Mas eu queria ter aquela energia, mas minha vida não presta porque eu não consigo mais fazer o que eu queria fazer. E sabe, às vezes dá um desespero mesmo. Quando a gente aposta a nossa vida nesse mundo, eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar em desespero. E é por isso que a gente vive num mundo que o desespero tem tomado conta. E aqui eu vou fazer o gancho com o Setembro Amarelo. Nós vivemos no período do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio. E nós nunca tivemos mais casos de suicídio como na nossa época. Agora, o interessante é que os mais velhos, se você falar com meu pai, ou com os mais velhos, com meu avô, com seu pai ou com seu avô, eles viveram épocas dificílimas, falando de privação. E eles a maioria nunca pensou em suicídio. Pensou em matar alguém, mas se matar nunca. E isso não tem a ver com ser fraco ou forte, porque todos nós somos fracos. Isso tem a ver com uma geração que está apostando a sua vida e colocando a sua alegria nas coisas deste mundo e não num Deus eterno e numa vida eterna com Deus. E tudo que a gente coloca o coração e a gente aposta que não é Deus, mais cedo ou mais tarde a gente vai se frustrar. E quanto maior a aposta, maior o desespero. Outro exemplo. A nossa geração, a geração dos nossos pais, trabalhavam e o sonho de consumo deles era o quê? Chegar ao quê? Aposentadoria. Se esqueceram, foi? Era chegar à aposentadoria. Quando eu me aposentar, aí vai ser feliz e tudo mais. Então, para eles era normal que a vida era dura e que a gente ia ter um alíviozinho um pouco mais quando chegasse na aposentadoria. A geração atual quer conquistar o seu primeiro milhão com 30 anos. A geração atual quer ter autonomia financeira com menos de 40 anos. Porque se não alcançar autonomia financeira com menos de 40 anos, a vida não faz sentido. E aí a gente olha para os nossos pais que trabalham até hoje. E a geração atual, a nova, está colocando uma expectativa grandiosa que se tiver profissão, se tiver carreira, se tiver recurso, vão ser bem-sucedidos e contentes na vida. O desespero é grande. Não é à toa que hoje um dos países que mais tem casos de suicídio são países de primeiro mundo. Porque tem comprovado, tem a triste decepção de que as coisas desta vida elas não enchem o nosso coração. E nota como esse texto ele é atual. Paulo está dizendo, se vocês colocarem a expectativa de vida de vocês neste mundo, vocês serão infelizes. Por outro lado, se vocês colocarem as expectativas de vocês em Deus e na eternidade, que ninguém pode tirar de nós, a vida de vocês vai ser feliz hoje e eternamente. Porque quando a gente olha para a Escritura, olha como a Bíblia nos ajuda a viver neste mundo de maneira sábia. A vida de Jesus foi sofrimento e depois glória. Jesus sofreu neste mundo. Ele teve um momento alegre também, mas a vida de Jesus aqui nesse mundo foi sofrimento. Então, a vida de Jesus a gente pode comparar em dois momentos: sofrimento e glória. O sofrimento passou, agora ele está em glória. Jesus não está mais sofrendo. Aí quando ele olha para nós, ele diz a mesma coisa: vocês estão no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós estamos num momento de aflição, tem lutas, mas ele está conosco, e quando a gente crê nele, quando a gente tem uma vida com ele,
a nossa perspectiva é a seguinte: estou vivendo aqui com Ele, Ele tem me abençoado, tem as lutas que fazem parte do mundo, mas não é somente aqui, a minha vida está guardada eternamente. Aqui é sofrimento, mas virá glória. A ressurreição de Jesus vai acontecer na nossa vida. E isso é o que a Bíblia chama de não crer em Jesus apenas para essa vida, mas crer em Jesus para a eternidade. Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para nos dar uma vida eterna com Deus. Eterna que começa hoje e que vai até Ele voltar. Quando Ele chegou no funeral, certa vez Jesus chegou não era mais funeral, já tinha tido inclusive sepultamento numa pedra. Jesus chega na casa de um amigo que tinha falecido, que é Lázaro. Tinha 4 dias que ele estava morto já, e está lá as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, e é tão fantástico, porque João relata, Jesus chega e Marta e Maria choram, porque o irmão morreu, e elas sabiam que Jesus poderia curar. Então, o choro delas não é só pela dor de Lázaro ter morrido, mas é porque Jesus não chegou antes, porque se Jesus tivesse chegado antes, Jesus tinha poder, Ele iria curar. Jesus demorou de propósito, e aí Jesus diz uma coisa para Marta e Maria, diz assim: todo que vive e crê em mim, todo que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ou seja, vai morrer até fisicamente, mas eternamente nunca vai morrer eternamente. E ele diz: e todo que morreu e crê em mim vai viver. Então Jesus faz 2 coisas fantásticas. Jesus ressuscita Lázaro para provar que ele tem poder para ressuscitar pessoas. Jesus vence a morte para nos mostrar que nele a nossa vida não acaba na morte. Logo, a gente não precisa ter medo da morte. Porque aquele que ressuscitou vai ressuscitar, vai dar vida. Na morte a gente vai ter vida. Mas isso é muito importante para a gente ter uma vida alinhada com Jesus, entendendo que a esperança e a alegria que Ele nos dá não é para essa vida, é para a eternidade. Não é só para aqui, é para sempre. Então aqui, uma reflexão: onde você tem apostado sua vida? Onde você vê que é o lugar para você encontrar alegria? Muito cuidado, querido, aqui nesse mundo a gente tem que fazer tantas coisas, mas assim, cuidado para você não colocar o seu coração em coisas que vão tirar a sua atenção de Deus e que vai ser uma falsa, vão gerar em você uma falsa expectativa. Se eu tiver isso, é Deus, é o relacionamento com Ele, é a certeza de uma eternidade com Ele que nos sustenta nesse mundo e que faz não cair em desespero. Essa semana eu tive contato com alguém aconselhando que tentou suicídio 7 vezes. 7 vezes. Mas não é alguém mal sucedido na vida. É alguém bem sucedido na vida. E esses são os piores casos. Porque normalmente quem não tem nada tem como pelo menos assim: eu tenho que tirar a minha vida, ou eu não tenho esperança de vida, porque eu não tenho nada, nunca consegui nada. Mas essas pessoas ainda têm uma esperança: mas se um dia eu conseguir, minha vida muda. Se um dia eu conseguir, minha vida muda. Mas quem já conseguiu tudo, meu amigo, quem tem recurso, quem tem tudo o que poderia querer e não encontra satisfação, a aposta foi maior, o desespero é maior. E é por isso que o remédio para fugir do desespero da vida é colocar a expectativa certa em Jesus. Aonde você tem apostado a sua vida? Aqui é outra pergunta muito importante: qual é a sua expectativa em relação a Jesus? Muita gente hoje está fazendo uma aposta em Jesus, uma expectativa em Jesus errada. Tem muita gente caminhando para a igreja, caminhando com Jesus, com a expectativa de que Jesus melhore sua vida. Sim, Jesus melhora a nossa vida, Ele abençoa a nossa vida, Ele é gracioso. Mas Jesus não nos garante um céu na terra. Ele deixa bem claro: sofrimento, glória. Aqui é sofrimento, lá é glória. Então, se você quer seguir Jesus para Ele melhorar a sua vida, tirar todos os seus desconfortos, esse Jesus, Ele não existe. O da Bíblia não é Ele. O da Bíblia, Ele promete uma vida de luta, mas no caminho certo, que nem sempre é o caminho mais fácil.
mas um caminho com encorajamento, com satisfação e com alegria, sabendo que nesse mundo nada pode nos separar do amor de Deus. Tendo alegria, não pelas coisas ao nosso redor, mas pela eternidade. Qual é a sua expectativa em Jesus? Qual é a sua maior alegria por Jesus? Você se alegra, pelo que você se alegra em Jesus? Querido, Jesus, Paulo está nos chamando aqui a gente se alegrar pela ressurreição e o que ela significa. A ressurreição significa que ninguém que está em Jesus vai morrer eternamente. Quando a gente fechar os olhos, a gente abre para o mundo novo, com alegria, com contentamento, com salvação. E isso é o que a gente mais deve se alegrar, porque tudo vai passar. Mas a nossa vida com Ele, se a gente estiver firme em Jesus, nada vai passar. Então, muito cuidado, queridos, com ensinos que na época dos coríntios, eles estavam ouvindo o ensinamento, não tem ressurreição não, a vida é aqui mesmo, vamos cuidar da vida aqui. Eles nem estavam negando Jesus, eles queriam Jesus, mas Jesus para resolver os seus problemas aqui na terra. Mas graças a Deus hoje a gente não tem mais esse problema não, né? Tem. Quer que eu dê um exemplo? Quer que eu dê um exemplo de tipo de falso ensino em nome de Jesus, mas que não é de Jesus? Pare de sofrer. Pare de sofrer. Venha para o culto, venha para o apóstolo, venha e pare de sofrer. Jesus não promete isso nesse mundo. Isso é querer viver a vida neste mundo apenas dessa perspectiva. Isso é dizer assim, a vida é aqui, a gente tem que aproveitar aqui. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Como foi que Jesus venceu? Ele venceu sofrendo, enfrentando, até o fim. Mas no fim, ele ressurgiu. E assim somos nós. Aqueles que creem em Jesus, tenha certeza de que enfrentarão desafios. A diferença é que Deus estará conosco, hoje e eternamente. E isso muda o nosso presente, e isso muda a nossa eternidade. É por isso que nessa noite a gente está falando disso aqui, ó, que a vida é mais do que terrena, ela é mais do que essa terra. Se fosse só essa terra, seria muito curto. Eu estou chegando nos 40, só tem mais uns 40, pelo amor de Deus, se não aconteceu, pelo amor de Deus, é muito deprimente, minha gente, se for só isso. Mas não é só isso. Aqui é a pontinha da corda, eu não consigo nem ver o fim. E o melhor sempre está por vir. Porque quando Jesus voltar, quando Ele se manifestar, quando Ele transformar este mundo, aí é que a alegria vai ser plena. O Evangelho nos dá esperança eterna. O mundo nos dá esperança passageira, mas o Evangelho nos dá uma esperança que transcende, uma esperança que é eterna. Por isso, para refletir e praticar, no que você tem apostado sua vida em busca de felicidade? Reflita sobre isso, onde é que você tem colocado sua esperança? Às vezes a gente não fala, mas a gente está colocando nossa esperança em qualquer coisa, menos em Deus, menos em Jesus. E um bom lugar para a gente avaliar isso é onde a gente dedica o nosso tempo, a nossa atenção. Isso mostra um pouquinho da nossa prioridade. Lembre-se, sua fé em Cristo está limitada só aqui e agora ou firmada na ressurreição e na eternidade? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus já tem lhe dado uma esperança de viver eternamente? Você já tem essa certeza de que vai viver eternamente, não por causa de você, mas por causa dele? Essa é a alegria que Jesus quer dar, essa é a certeza. E por fim, como você pode viver essa semana demonstrando sua esperança, que sua esperança vai além desta vida? Tantas coisas durante a semana nos frustram, já percebeu? Tantas coisas nos frustram, uma doença, um resfriado, a perda de alguém que a gente ama, a perda do emprego, tanta dificuldade que surge. Mas note uma coisa, Paulo está dizendo aqui, que quem tem uma esperança maior, diante de qualquer dificuldade aqui, pode lembrar dessa esperança maior. Mas quando a gente não tem essa esperança maior, às vezes a gente olha só para aqui, aí aqui a gente não vê esperança. Mas Jesus está querendo nos dar esperança, esperança de uma vida eterna com Ele, que começa hoje, que vai até a eternidade, que vai durar para sempre.
Não aposte a sua vida em algo que vai lhe frustrar. Aposte a sua vida, entregue a sua vida a um relacionamento com Jesus. Lembre-se disso. Todas as nossas apostas terrenas, elas podem falhar. Todas. Mas quem aposta a sua vida em Cristo ressuscitado, nunca perde. Nunca perde. Tenho 3 filhos. Amo os meus filhos. Mas se eu apostar a alegria e a felicidade da minha vida dos meus 3 filhos, eu posso me frustrar. Há 3 anos atrás, alguém bem próximo da minha família, meu irmão, perdeu um filho. E só quem sabe a dor de perder um filho é quem perdeu o filho. Quando a gente passa por essas situações, a gente percebe aonde está a nossa alegria. E se a nossa alegria maior estava nessas coisas, por mais que elas sejam valiosas, a gente entra em desespero e a vida acaba. Você conhece pessoas que acabaram a vida porque... Você conhece? E um dos grandes desafios não é a gente colocar a expectativa da vida nas coisas ruins, em droga, em bebida, não. Às vezes a gente coloca a expectativa da vida em coisas boas. Uma vida melhor, mais confortável, uma estabilidade financeira melhor, e em contrapartida a gente vai deixando aquilo que é primordial. Firme a sua vida na rocha, e a sua vida vai estar firme até o fim. A rocha é Jesus. Amém?